Muitas vezes eu falo, eu vou vender a loja, tô arrependida, eu vou voltar pro mundo corporativo. Só que eu tô aqui. São 13 anos, é uma história, é uma vida. Juliana Gobi, Caio Ito, obrigada por estarem aqui comigo. Hoje nós vamos falar sobre a história da Royal Sweet e da Carla Barbato, uma empreendedora que trocou o mundo corporativo e resolveu apostar no mundo da confeitaria no Grande ABC. Eu trabalhei 15 anos no mundo corporativo e vou ser bem sincera para vocês. Sair do mundo corporativo, da área financeira, para ir para a área de confeitaria não foi fácil. Foi uma decisão difícil e bastante pensada. Eu me especializei bastante e também tinha alguns respaldos, principalmente o financeiro. Eu abri a Royal Sweet ainda trabalhando no mundo corporativo porque eu não sabia como seria essa trajetória. Abrir uma loja não foi fácil, não foi uma decisão do dia para a noite. Foi pensada, foi estudada. Aos poucos, eu comecei a perceber que não dava mais para conciliar o mundo corporativo com a empresa. Eu fiquei nessa função por mais ou menos um ano e meio, entre o trabalho e a loja, até que um momento eu decidi que falava, não, eu estava uma loucura, com filhos pequenos, não conseguia administrar nem a empresa e nem o mundo corporativo muito bem. Foi quando eu tomei a decisão de ficar só na loja. A Royal Sweet faz parte de um universo de quase 200 mil micro e pequenas empresas que atuam no setor de padaria e confeitaria no Brasil. A Carla resolveu se especializar, trocou o mundo corporativo e apostou em abrindo uma loja no Grande ABC. Juliana, a Carla é o que a gente chama de empreender por oportunidade, né? Ela até, inclusive, conciliou uma parte do trabalho com o negócio. Ela é o exemplo que a gente fala do que fazer antes de abrir uma empresa? Ela começou identificando uma oportunidade, né, de negócios e aí ela começou a se planejar. Então, a gente até entende que é um bom exemplo pelo fato dela ter começado a buscar cursos, né, se especializar na área, fez vários cursos da confeitaria fina. Depois ela se programou e se estruturou com um capital financeiro para que pudesse dar esse suporte para ela, né? E ela também fez todo um planejamento começando a conciliar, estando ainda no mundo corporativo e já iniciando o negócio e a administração da loja. Então, por um bom tempo, ela conseguiu fazer um teste, né? Se aquele negócio realmente seria viável financeiramente, para depois ela abandonar o mundo corporativo. Não me arrependo de ter saído do mundo corporativo, apesar de ter passado por vários perrengues com a empresa. Não é fácil você ter um negócio que abre todos os dias. Os finais de semana são cansativos, então eu brinco que enquanto as pessoas se divertem, a gente trabalha, porque a gente tem que fornecer os doces, as coisas para os eventos. Enquanto eles trabalham, a gente descansa. Então, o meu descanso é durante a semana e final de semana é puxado. É quando a gente mais trabalha e quando a gente mais ganha dinheiro. Então, não tenham preguiça de arregaçar as mangas e trabalhar. É inevitável. É uma coisa assim que você, empreendedor, vai ter que passar por isso. Noite sem dormir? Faz parte. Mas o resultado vem lá na frente. Então hoje eu vejo o quanto a minha vida mudou positivamente. Eu tive que aprender a lidar com clientes, com frustrações, coisas que eu achava que iam dar certo e não dava, acabavam não saindo da maneira como eu esperava. Ou outras coisas assim muito simples, por exemplo, eu investi muito dinheiro em compra de eu comprei um forno que era quase o preço de um carro. E hoje eu falo, meu Deus, que desperdício de dinheiro, eu não precisava ter feito isso. Ou outras coisas que eu falava assim, eu vou comprar, 5 mil caixas. E depois eu via que a minha demanda era de 200. Então, assim, aos poucos a gente vai percebendo o que dá certo e o que não dá. Caio, a Carla fala, né, no vídeo que a vida do empreendedor não é fácil, né? Não é só glória, não é só ficar bonito no Instagram, né? É isso mesmo? Não é só abrir um negócio e achar que vai dar tudo certo? Isso. A ideia, Gi, quando você tem um negócio próprio, é você entender que tem uma empresa, tem diversas áreas. E numa pequena empresa, o empreendedor, ele acaba assumindo várias atividades. Desde a compra, a transformação, que a gente fala da produção, o marketing, que é a divulgação, as vendas, que é o atendimento ao cliente, e depois a parte financeira. E para que tudo isso funcione, tem o trabalho de gestão de pessoas.
Então a carga de trabalho ela é bem intensa, porém, se o empreendedor identificar as áreas, as suas competências, as suas habilidades e começar a trabalhar de forma organizada, ele acaba distribuindo as atividades, fazendo com que essa carga de trabalho diário, de segunda a sábado, alguns negócios, a Carla é um grande exemplo, segunda a segunda, diminua, porque você acaba diluindo um pouco essas atividades com outros colaboradores. O grande diferencial da Royal Suite hoje aqui no mercado é fazer coisas diferentes. O básico, muita gente faz, que é um bolo tradicional, que é um brigadeiro tradicional. Então eu sempre quis trazer coisas diferentes. E a nossa especialização foi nos entremês. O que são os entremês? São doces elaborados, sofisticados, que eles precisam de uma parte técnica para serem elaborados. Então hoje eu quero que o cliente venha na loja e ele tenha uma experiência ímpar. Você, mas por que eu vou pagar esse dinheiro neste doce? Porque vale a pena. Porque a gente utiliza produtos de qualidade, a gente utiliza técnicas diferentes. Tem clientes que chegam aqui e falam assim, nossa, eu tento fazer creme brulee e nunca dá certo. Eu falo, muitas vezes não é só o querer, é a técnica, é o detalhe. Eu faço um macarrão, mas ele cresce e depois ele murcha, ou ele fica duro. Então é isso, é associar a sua técnica com a sua experiência, produtos de qualidade, para que a gente traga coisas boas. Caio, a Carla está num mercado bem concorrido e conseguiu se diferenciar, né? Essa é uma busca constante que o empreendedor tem que ter? Gi, essa é uma pergunta bem recorrente, que a gente ouve todos os dias lá no Sebrae. E a resposta para o empreendedor que está nos assistindo é sim. Você precisa buscar constantemente algo que crie um diferencial para que o cliente enxergue isso. E é engraçado que a gente fala criar um diferencial, mas a gente não pode pensar somente na gente. A gente tem que pensar como que o cliente enxergaria esse diferencial. A Carla é um grande exemplo. O dia que você que está nos assistindo tiver a oportunidade lá na Royal Suite em Santo André, você vai entender que eu estou falando da palavra chamada vitrine. Quando você chega na loja dela, quando você entra na loja, você enxerga aquela vitrine de guloseimas, ou vamos chamar assim, de obras de arte. E essa obra de arte faz com que as pessoas enxerguem, percebam esse diferencial. Hoje, a minha empresa está dividida em alguns pilares diferentes. Então, a gente divide a loja como se fosse um triângulo. O primeiro pilar é a loja física. Então, a Royal Suite está aberta todos os dias da semana, de segunda a segunda. Outro pilar são os clientes corporativos, que a gente está focando cada vez mais, que são grandes empresas. Então, a gente percebe que existe essa demanda e existe muito consumo e a gente está se especializando cada vez mais nessa área, que é bastante importante, uma fatia grande do mercado. E o outro pilar é o pilar de eventos. Então, são 15 anos, batizados, casamentos, bodas. Então, a gente divide a loja dessa maneira e cada um das pontinhas da pirâmide tem pessoas especializadas para fazer esse atendimento. E a Royal Suite está há 10 anos no mercado, né? Já conseguiu aí ultrapassar várias estatísticas aí de mortalidade de empresas, né? Juliana, a Carla tem várias frentes aí de atuação, como ela falou no vídeo, né? Venda corporativa, tem a loja física, que acho que vocês conhecem bem também, né? Qual que é a importância dessa estratégia? Bom, Gi, a estratégia de diversificar o mercado é muito importante para o pequeno empreendedor, né? Então, ela não aposta os ovos sempre na mesma cesta, né? Que a gente fala. Ela consegue ter várias oportunidades em mercados diferentes, em canais de vendas diferentes. E isso ajuda a melhorar o faturamento. Então, muitas vezes, quando tem algum período do ano que aquela venda, às vezes, para a loja física não está tão boa, mas ela tem um outro mercado que ela vai atuar e trazer melhorias aí para o faturamento dela. Então, com certeza, deve ser uma estratégia aí do pequeno empreendedor. Eu sempre enxerguei o Grande ABC como um grande potencial. Eu saía de São Bernardo dos finais de semana para consumir em São Paulo. E eu falava, por que a gente não faz ao contrário? Vamos tentar deixar as pessoas aqui. E foi assim que a Royal Suite surgiu. Eu trouxe inovações, trouxe novos produtos para que a gente pudesse deixar as pessoas aqui
com uma diversidade de produtos de alta confeitaria. As pessoas olham para a Roy Sweet como um case de sucesso e com certeza a gente está muito feliz, a gente tem sucesso, mas a gente quer crescer a cada dia. Então como que a gente pode fazer para estar melhorando e, claro, sempre trazendo inovação? E para isso a gente precisa de pessoas boas ao nosso redor. Se hoje eu tivesse que pagar consultores no mercado, com certeza seria uma fortuna. E a gente consegue ter esses recursos de uma forma muito mais fácil com a equipe do Sebrae. Então, se você tem alguma dúvida, liga para eles, entre em contato, vá pessoalmente. Eu aqui na loja utilizo a emissão de nota fiscal do Sebrae, eu utilizo o meu caixa, o meu PDV, é um sistema parceiro do Sebrae. A gente já teve consultoria de fachada, a gente já teve consultoria de cliente oculto, tudo com a ajuda do Sebrae. Então, assim, você quer inovar, quer melhorar? Dá uma ligadinha para eles, pergunta, que eu acho que vai ser muito interessante. Caio, a Carla enxergou uma oportunidade no Grande ABC, né, o escritório que vocês atuam, e esse é um comportamento do empreendedor de sucesso, né, de enxergar oportunidade, de ter iniciativa? Gi, as oportunidades, elas estão aí, estão no mercado, o mercado oferece diversas oportunidades, a gente vê muitas empresas nascendo por uma deficiência do mercado, por uma necessidade que o cliente tem, que ele identificou. E a Carla realmente soube aproveitar efetivamente essa oportunidade de ter algo diferenciado para que as pessoas pudessem ir ao local, ter aquela experiência, ver aquela obra de arte, comer, saborear, né? E ela está no nicho de alta confeitaria. E eu acho que é importante também a gente falar, né, Caio, que a Carla, ela é uma empreendedora que ela está em constante capacitação, ela não parou, ela não se preparou só no início, ela vem se preparando ao longo desses anos, né, buscando consultorias, capacitação no Sebrae, sempre que ela tem uma dúvida em alguma das áreas da gestão, ela nos procura. Então isso é muito importante para o empreendedor, ele não ficar parado no tempo, né, buscar sempre está melhorando na sua gestão. Então quem está assistindo a gente fala, nossa, a Carla é um bom exemplo, né? Ela tem todos os comportamentos, mas assim, a pessoa não nasce sabendo fazer tudo isso, né? Por isso que pode contar com a ajuda do Sebrae especificamente para trabalhar esses comportamentos empreendedores. Com certeza, a gente gostaria de convidar a todos, né, os empreendedores, quem está pensando em montar o seu negócio ou quem já é empreendedor, a buscar o Sebrae da sua região, fazermos uma visita e poder contar com a gente para ajudar a melhorar cada vez mais o seu negócio. Você que quer empreender, a dica que eu dou é arrisque. Com planejamento, com consciência. Ter um negócio não é fácil, é difícil, são noites sem dormir, são preocupações. Será que eu vou ter dinheiro? Será que eu tenho caixa? Será que eu vou ter problemas com funcionário? Uma máquina que quebra é 2, 3 mil reais. Será que eu vou ter capacidade de lidar com tudo isso? Você só vai saber se você tentar. Para mim, a melhor resposta ou o melhor retorno é aquele cliente que vai em algum lugar e fala, nossa, eu comi um docinho da Roy Sweet, aquilo ficou na minha cabeça, eu preciso comer um outro. Então, isso é muito gratificante pra gente.